Fala galera, na Forquilha de volta, eu sou o Diego Andrade, tô aqui do lado deles dois, Kelvin Santos e Gabriel da Fiel. Aí vem a grande questão, né? Quem tá feliz e quem tá triste hoje? Eu tô muito feliz, velho. Não sabia mais o que era vitória. A última... Os caras até zoou, né? Falou assim, pô, mano, você tá comemorando muito o Corinthians ganhou da Portuguesa, mano. Portuguesa é um time ruim. Falei, irmão, nós não ganhava de ninguém. Fazia 5 jogos que eu não sabia o que era empatar direito. Então, mano, vitória parecia final, mano. Tipo, você tinha que ganhar de qualquer jeito esse jogo. Fez a obrigação? Fez, mano. Mas que é um alívio gigantesco, E você, Kelvin? Um misto de sentimentos e sensações, porque o Santos deixou escapar uma vitória certa e que seria uma vitória derradeira, né? Devido à classificação das equipes no campeonato. Palmeiras e São Paulo, que estão na cola do Santos, tem um jogo a menos. Se o Santos ganhando do Mirassol conseguia dar uma esticadinha ali, ganhar uma gordura, até porque São Paulo e Palmeiras empataram essa rodada. Então, um misto de sentimentos, de sensações, mas seguimos. O São Paulo perdeu essa rodada, né? 2-0 da Ponte Preta. Perdeu. E o Palmeiras empatou agora há pouco em 1-1 contra o Santo André. Então, só para contextualizar. Vamos começar com o Corinthians, né? O time do povo. Normal. Corinthians que estava jogando em Itaquera sábado. Foi sábado, né? Só para contextualizar. Domingo, 4 horas. Domingo, 4 horas da tarde. Gabriel da Fiel estava lá na Arena Corinthians. Se eu tô presente, o Roberto faz gol. O Roberto fez 2 gols quando eu estava presente. Posso te falar uma coisa? Aquele jogo contra o Internacional foi porque o Breno estava com a gente. Senão o Corinthians tinha ganhado. Eu tenho certeza. Mano, e o pior é que sempre que eu tô, o Roberto faz gol mesmo, mano. Não é zoeira não, mano. Todo jogo que eu vou, ele faz gol. Pode perder, pode empatar, mas ele sempre deixa o dele, mano. Só esse jogo contra o Inter mesmo que ele não fez. Então você precisa ir em mais jogos que ele vai... Eita, voltou. Santei. O Santista tentou? Eu acho que o Santista tá travado. Eu acho. Voltou. Vocês estão travando pra mim. Não, você voltou. Mas vamos lá então. Corinthians ganhou de 2-0 em cima da Portuguesa. Muitos comentaristas aí falaram que isso não era para se comemorar. Mas depois de 5 derrotas, volta a vencer ao comando de Antônio Oliveira. Aí eu pergunto para você, Gabriel. O Corinthians hoje, com o Antônio Oliveira, ele tá mostrando mais qualidade? Você conseguiu perceber alguma diferença do time do Mano Menezes para o time do Antônio Oliveira? Da sua perspectiva aí do que você viu na Arena Corinthians nesse domingo? Mano, em off, o Kelvin sentiu o dedo do Antônio Oliveira. Sentiu. Se liga, truta. Que ideia torta, mano. As ideias. Lá ele 1000 vezes. Oxi. Sem bagulho não é comigo, não. Não, mas eu particularmente já vi uma grande diferença. E eu não esperava isso. Eu esperava que, tipo assim, ele ia só manter ali o time. Mas eu senti principalmente porque eu vi ali ele jogando muito com 3 zagueiros. Eu só vi o jogo ao vivo, não vi mais nada depois pela televisão. Mas eu senti que no ataque o Corinthians ficava com 3 zagueiros ali, com Caetano, Raul e o Félix Torres. E o Fagner virava até um atacante. Se você perceber, ele sofre o pênalti porque ele estava lá na frente. Então, isso é claramente uma mudança pedida pelo Antônio Oliveira. Porque o Fagner não estava tão assim antes. Então, quando defendia, né, o Caetano virava um lateral ruim, né? Não tem muito o que falar, não é um bom lateral. Mas quando o Corinthians atacava, eu senti que ficou legal o Fagner mais como um atacante mesmo ali. Ele foi importante muitas vezes. Ele pela direita, o Wesley pela esquerda. Eu acho que deu uma infernizada ali nas pontas da Portuguesa, então eu gostei disso. O Garro, nem se fala, jogou muito bem. Eu sou uma pessoa que não gosta de me iludir muito, é um jogo que não é parâmetro, mas o Lionel Garro já mostrou que veio, né? O Lionel Garro é um jogador que... argentino, baixinho, é o Messi, né? Que, tipo assim, sem grife, né? O Messi sem grife. Então, acredito aí que já mostrou que veio, mas segundo o Kelvin, o Casares é muito melhor que ele. Mas jogou muito bem, Matias Rojas. Mais um corte, hein? Matias Rojas entrou e muita gente elogiou. Eu não vi tanta coisa assim, mas eu sinto ele com mais vontade. É uma coisa boa. A vinda do Garro eu acho que influencia muito em o Rojas
mais participativo. O Garro tem muita qualidade, então ele consegue mostrar alguma coisa. Yuri Alberto meteu um golzinho, estava precisando. Então, gostei muito do Corinthians, fez o básico, mas a gente precisava, né, mano? Era um jogo muito importante, a sequência é difícil, então esse jogo era fundamental. Vencemos. Antônio Oliveira muito bem, gostei da coletiva. Quando criticaram o Caetano, que foi muito mal, eu não gostei nada do Caetano. Ele falou, pô, mas eu que coloquei ele de lateral. Foi por isso que ele não foi tão bem. Eu improvisei ele ali. Então, ou seja, eu gosto quando o treinador tira a responsabilidade do jogador, porque essa, na minha visão, é o que o líder tem que fazer. Ele não pode ficar, o Yuri Alberto é burro, não sei o que, não sei o que lá. Não, mano, eu acho que ele tem que pro público, pelo menos, mostrar confiança e defender os caras. Elogiou o Yuri Alberto, falou que qualquer time no mundo gostaria de ter um atacante como ele. Então eu vejo o Corinthians com mais confiança depois dessa vitória, não só por ter ganho, mas também pelo Antônio Oliveira parecer que é um bom líder. Antes do Kelvin falar, eu quero fazer uma pergunta para os dois, tá? E aí eu já passo a palavra para você, Kelvin. A partir do momento, e aí ainda dentro do contexto do Corinthians, a partir do momento que troca o técnico, a gente percebe que o Yuri Alberto ele teve mais confiança, talvez fosse alguma rusga ali entre ele e o Mano Menezes. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: Yuri Alberto estava jogando mal porque o Mano Menezes não tinha confiança nele, ou foi uma fase que ele realmente passou ali, enfim, o técnico não tinha nada a ver com isso. Vamos começar com o Kelvin. Cara, o futebol é muito cíclico, né? O futebol é muito dinâmico. Então, eu não sei se tinha alguma rusga com o Mano Menezes em relação ao Yuri Alberto, e a gente tá falando isso aqui muito por conta do episódio do Mano ter chamado ele de burro, né? Mas é claro que quando chega um treinador novo, não só um jogador, não só o Yuri Alberto especificamente, né? Mas todo o elenco do Corinthians, ele dá uma oxigenada, ele ganha uma confiança a mais. Então, e não só o Corinthians, né? Qualquer time, qualquer clube que você troque o técnico, o elenco ele vai dar uma oxigenada. Ele vai ganhar uma confiança a mais. Ele vai e também ele vai precisar mostrar, né? Porque é um técnico novo. Então, de repente, quem é titular precisa mostrar para continuar titular. Quem é reserva vai jogar com mais vontade para se tornar titular. Então, todo o elenco ele ganha uma oxigenada. E óbvio que com o Yuri Alberto não vai ser diferente. O treinador novo que chega dando moral, primeiro jogo com o Antônio Oliveira na beira do campo, ele faz um gol, tira esse peso das costas, essa pressão que estava em cima dele, estava muito tempo sem marcar, marcou contra o Novo Horizontino, agora marca novamente contra a Portuguesa. Então já dá um ânimo a mais para ele continuar nessa sequência, né? Então, todo o elenco do Corinthians ele vai ser oxigenado com essa chegada do Antônio Oliveira. O Gabriel tocou no ponto importante. Ontem, de fato, o Corinthians ele joga com 3 zagueiros, né? O Corinthians joga num 3-5-2. O Antônio Oliveira, desde a época do Cuiabá, ele é um técnico que ele orna muito os esquemas táticos da equipe dele. Então, em determinados jogos, você viu o Cuiabá jogando com 2 linhas de 4. Outros jogos, você viu o Cuiabá jogando com uma linha de 5, uma linha de 4 e o Daverson na frente. A maioria dos jogos, o Cuiabá jogava num 3-4-2-1, com uma linha de 3 zagueiros, 4 meio-campistas e como se fosse uma espécie de triângulo, com 2 meio-campistas e um atacante na frente. Ora jogava no 4-3-3, porque a equipe do Cuiabá era acostumada a jogar em velocidade, nos contra-ataques, explorando os espaços da equipe adversária. Então, de fato, ontem o Corinthians jogou no 3-5-2. Quando o Corinthians armava as jogadas, os 2 zagueiros que jogavam pelas beiradas abriam para dar amplitude para o jogo do Corinthians, e o Fagner e o Wesley espetavam. Então, com certeza, essa vai ser uma forma do Antônio Oliveira, por exemplo, tirar o melhor do Fagner. Porque o Fagner ele é um grande lateral, um ótimo lateral. Só que na parte defensiva, o Fagner nunca foi um lateral... não é que ele nunca foi muito bom, mas nunca foi o forte do Fagner marcar. O forte do Fagner é o apoio. Então, de repente, com esse esquema, o Fagner ganha mais liberdade, porque ele vai ter jogadores no meio de campo para sustentar uma subida dele, tem um zagueiro para cobrir o lado direito, e o Gabriel foi muito feliz na análise dele, né? Ontem o primeiro gol do Corinthians saiu um pênalti sofrido pelo Fagner, porque o Fagner estava muito espetado lá na frente, estava jogando lá na área, como se fosse um ponta mesmo. Então isso vai facilitar bastante a vida do Fagner, tanto a vida do Fagner quanto a vida do Wesley também, pelo lado esquerdo, que vai ganhar espaço. Obviamente que um esquema com 3 zagueiros, com 5 homens no meio campo, dá uma sustentação maior para quem joga pelas pontas, subir com um pouco mais de liberdade. Então, Fagner e Wesley.
eles vão ser beneficiados por esse esquema, né? Garro, Maicon e Ranieri por dentro, eles vão ter um jogo mais compacto. Os meio-campistas do Corinthians, eles vão jogar mais juntos. E isso pode ajudar o jogo do Fagner, pode ajudar o jogo do Garro, o jogo do Ranieri, porque são jogadores que jogam próximos um do outro, gostam desses passes curtos, dessa aproximação. Então, esse esquema do Corinthians tem tudo para beneficiar o próprio Corinthians, para conseguir tirar o melhor das suas peças, porque estava faltando isso. Estava faltando o Corinthians ter o melhor das suas principais peças que não estava tendo. Mas vamos ver como é que o Antônio Oliveira ele vai conseguir gerir esse elenco do Corinthians, porque esse jogo foi contra a Portuguesa. O próximo é contra o Botafogo, fora de casa. Depois tem um Palmeiras. E aí fica a expectativa de como ele vai armar esse time do Corinthians para os próximos jogos. Será que vai continuar no 3-5-2? Muda para o 4-3-3? 3-4-2-1? Então é um técnico que ele orna bastante e de acordo com as equipes que ele joga contra, né? Então vamos ver como é que ele vai armar esse time do Corinthians para as próximas partidas. Boa. Devolvo a pergunta agora pro Gabriel. A mesma pergunta, enfim. Existia a rusga, né, entre o Mano Menezes e o Yuri Alberto. Fica visível quando ele chama ele de burro, mas percebe-se a diferença agora, né, com o Antônio Oliveira. E eu quero saber de você, Gabriel. Faço a mesma pergunta. Existia ali realmente, dava para sentir no Yuri Alberto essa dificuldade de estar ali junto com o Mano Menezes ou não? Mano, eu sinceramente acho que não. Eu vejo o Yuri Alberto jogando mal há muito tempo. Principalmente depois da saída do VP, eu acho que o Yuri Alberto... Na verdade, não do VP. Com a saída do Roger Guedes, o Yuri Alberto ficou muito, não sei se pressionado, tendo que assumir a responsabilidade. Eu acho que o Yuri Alberto é aquele jogador que você não pode criticar. Você tem que abraçar ele, sabe? Você tem que falar, calma, vai dar tudo certo. Acho que tem jogadores que é isso mesmo. Você não pode, tipo, quanto mais você bate, pior ele fica. Então, eu imagino muito que o Yuri Alberto, se ele tá em boa fase, esquece, ele é muito bom. Só que se ele tiver perdendo o gol, ele vai abalando a confiança dele e ele vai só piorando. O Mano Menezes chegar, eu acho que foi um ponto a mais que piorou a situação, mas eu já vejo ele com mau futebol há muito tempo. Porém, ontem o que a gente já viu? Ele falando que o Antônio Oliveira, o estilo de jogo dele é melhor para o Yuri Alberto, ou seja, ele entrou com o Yuri Alberto e Pedro Raul ontem. O Yuri Alberto não foi o centroavante mesmo. Óbvio, o Pedro Raul machucou, ele virou, mas a primeira intenção não foi, então ele já mudou a posição dele. O gol que ele faz, numa bela assistência do Maicon, o Maicon foi muito bem, mano, é ele na correria, que é ali que ele vai melhor, né? Ou seja, ele na velocidade é muito melhor do que ele como referência. Ele como referência, ele errou muita coisa. Então, ele jogando na velocidade, creio que tem tudo para ele voltar à boa fase. Mas ontem mesmo, eu estava revendo os vídeos que eu fiz, ele errou bastante coisa também. O gol que ele faz, se você vê, é um gol meio com medo ainda. Tipo, ele não tira pá do goleiro. A bola vai meio que, tipo, indo assim. E eu acho que quando ele faz o gol é um alívio. Tipo, ufa, foi, sabe? Então eu acho que ele está recuperando essa confiança e ele vai recuperar. Mas, igual o Kelvin falou, eu gostei muito, por exemplo, ontem do Fagner e do Maicon, que eram dois jogadores que eu sou muito crítico. O Maicon, principalmente porque assumiu a responsabilidade. Eu vou bater o pênalti. Querendo ou não, aquele pênalti era difícil. Aí eu vi muita gente falando assim, pô, por que o Rojas não bateu para fazer o primeiro gol dele, que todo mundo critica que ele não faz gol? Por que o Garro já não estreou batendo? Por que o Yuri Alberto, que é o homem gol, não fez? Porque, mano, se o Yuri Alberto bate o pênalti e perde, meu Deus, acaba o jogo ali. Se o Rojas perde esse gol também. O Garro não, o Garro a gente ia passar um pano, mas assim, mano, tem que pegar algum jogador que aguenta, sabe? Tipo assim, o Maicon é esse jogador. Você pode falar o que quiser dele, mas ele sabe aguentar a pressão. Então foi lá, bateu, fez o gol, tranquiliza o jogo, porque imagina, o Corinthians foi fazer um gol lá no final do jogo. Imagina um 0-0 até o final do jogo, correndo o risco de um empate. Então gostei muito do Maicon ter assumido a responsabilidade, deu uma bela assistência e o Corinthians precisa muito de zagueiro, velho. Tipo assim, o Raul Gustavo e o Caetano, eles são muito jogadores médios, assim, sabe? Eu gostei muito do Ranieri, do Maicon, do Garro, do Wesley, do Fagner, do Yuri. E só que, tipo, mano, você vê que quando a bola vai ali pro Raul Gustavo ou pro Caetano, sempre causa perigo. Então o Gustavo Henrique precisa chegar a jogar, né? Ontem ele já estava no banco e acho que precisa trazer mais um aí pra gente estar mais tranquilo. Acho que num contexto que todos foram bem contra um time fraco, eu senti que os dois zagueiros ramelaram bastante. Boa. Eu vou continuar nesse jogo e aí eu vou para uma polêmica que foi bem falado, né? O pênalti que o Fagner sofre ali na área. E aí eu quero saber de vocês
a opinião de vocês, tá? Eu já ouvi várias opiniões, gente falando que foi pênalti, não foi pênalti e não sei o quê, enfim. E eu quero saber de vocês. Primeiro eu vou querer saber do Kelvin, porque ele estava assistindo pela TV, então, né, é uma percepção, e depois para quem estava lá dentro da Arena Corinthians. Kelvin, você viu o pênalti, com certeza você deve ter visto várias análises aí dos comentaristas e tudo mais, os chiliques do Neto, foi pênalti, não foi? E aí a gente quer saber de você. Analisando friamente, lógico, a gente entende que no calor do jogo o juiz não vai parar lá, pensar, puta, vou dar pênalti, não vou. O VAR não chamou o árbitro de campo, e aí se torna um tanto quanto interpretativo a jogada. Kelvin, foi pênalti ou não foi? Ó, eu tô de preto aqui, ó. Tô de preto, em luto pelo que fizeram com a Luz em Itaquera ontem. Luto pelo que fizeram com a Portuguesa, porque o Corinthians tem mais time que a Portuguesa e não precisava daquele pênalti para ter vencido a partida. E de fato não foi pênalti. Não foi pênalti. E aí eu faço uma comparação com o lance do João Schmidt em cima do Maicon, na Vila Belmiro no Clássico. Tem elementos para você marcar o pênalti naquele jogo, no Clássico entre Santos e Corinthians. Tem elementos para você marcar o pênalti. Só que tem elementos também para você não marcar. Então fica aquela coisa ali, foi pênalti, não foi? Você pode achar que foi pênalti porque tem elementos, você pode achar que não foi pênalti porque também tem elementos para isso. Só que ontem, o lance de ontem, não tem elementos nenhum para você olhar para o lance e falar, caramba, foi pênalti. Não existe elementos nenhum. Porque o Fagner, ele dá o come para trás, o zagueiro passa lotado. Só que não tem um contato do zagueiro em cima do Fagner. E mesmo que tenha esse contato, não foi suficiente para derrubar o Fagner. O Fagner, ele dá uma valorizada legal, assim, mas boa no lance. Boa, muito boa mesmo. E o seu Luiz, né, Luiz Flávio, né? Luiz Flávio de Oliveira, né? Que estava pitando o jogo ontem. Eu acho que é isso. Luiz Flávio de Oliveira, cara, fez uma presepada grande, assim, no jogo de ontem. Grande, porque não foi pênalti. Não foi. E você, Gabriel? Olha, teve dois lances do Corinthians que o juiz não marcou pênalti. Teve o primeiro lance do Yuri Alberto, que eu não entendo até agora porque ele deu amarelo para o Yuri Alberto, que foi uma jogada que não foi pênalti, eu concordo, mas também não foi uma simulação. O jogador meio que empurra ali, é uma jogada de futebol mesmo. Não foi pênalti, mas ele foi lá e deu amarelo por simulação. Teve outro lance do Garro, que ele passa entre dois zagueiros, cai na área, não acontece nada. Então acho que o juiz não estava predisposto a marcar um pênalti, porque teve dois lances ali que ele poderia ter feito isso. Então, quando chegou esse lance do Fagner aí, o Fagner foi malandro, foi esperto, deixou encostar ali nele um pouquinho, caiu. E se encostou um pouquinho e ele caiu daquele jeito, não tem como não marcar o pênalti. Então, com certeza, não foi uma jogada que você olha e fala assim, pênalti claro. Mas eu acho que se ele não marca, a polêmica ia ser ainda maior. Porque a bola já tá. O Fagner já tinha dado corte e ele encosta no Fagner ali um pouco. E encostou, o Fagner caiu. Eu acho que foi pênalti, sim. Vocês viram aquele lance, o mesmo lance, lógico, né? Por uma visão da torcida ali, ou vocês não chegaram a ver esse vídeo? Não cheguei. Não. Então, ali se tem uma percepção totalmente diferente do pênalti. É lógico, é o que eu falei, né, no começo. A gente fala porque a gente está vendo a repetição do lance, passa várias vezes na TV, mas eu assistindo o jogo, eu achei que não foi pênalti. E aí eu explico por que também. Porque ali a mão do defensor encostou no pé do Fagner. Putz, cara, aí é muito interpretativo mesmo. Então, eu ainda acho que deveria ter sido chamado para revisar o lance. E aí tava na mão do juiz, ó, se vira aí, velho. Mas pelo menos chamar para ele ver o lance era o mínimo. O que eu já acho o contrário do pênalti não marcado contra o Santos, que para mim ali o juiz estava de frente com o lance, ele teve total visão do que aconteceu e mesmo assim não foi marcado. Então é meio contraditório esses dois lances e analisando friamente, lógico, depois, pô, sentou em casa, né, no sofá e tal, você tá vendo o lance na TV, é outra perspectiva. Mas ali no tete a tete, já não acho que ele teve culpa 100% de ter marcado esse pênalti. É que o lance é interpretativo, né? Então, assim, Sim. por exemplo, teve o lance, e aí
o VAR chama o árbitro e fala assim, olha, fulano, seguinte, pô, eu não vi toque nenhum, hein? Você quer analisar aqui para você ver com a minha visão e tudo mais, que eu tô vendo aqui e tal. Se o árbitro fala assim, olha, eu já vi, eu tô de frente e tem um toque, vou marcar. Ponto, não tem discussão. Não tem discussão, não tem por que ele ir ao VAR, porque ele já marcou. Porque o que vale é a decisão do campo. Então não tem nem o que fazer nesse caso. Mas eu acho que geralmente o que acontece é o seguinte, me corrija se eu estiver errado. O VAR só chama se discordar da marcação. Decisão de campo. Se foi pênalti, Não o foi VAR chamado. acha que não foi, ele fala, eu acho que não foi, vem aqui ver. Sim. Se o VAR fala, não, eu também acho que foi pênalti, ele nem chama. Eu acho que foi esse caso que aconteceu. Eu, na minha visão, acho que foi parecido mais ou menos com o lance da Vila, no clássico da Vila. Porque o árbitro que apitou aquele jogo estava de frente. Então, quando tem o toque do João Schmidt no Maicon, com certeza o árbitro, o VAR chama ele e fala, olha, teve um toque. Tu viu esse toque? O árbitro com certeza falou, eu vi o toque, mas acho que não foi nada. Eu vi. Não tem por que eu ir no monitor olhar de novo, porque eu já vi o toque, então não vou marcar nada. Agora, se chamam ele fala assim, pô, não vi, preciso ver, preciso rever. Aí ele vai no VAR e tem todo aquele protocolo, enfim. Mas para você foi pênalti o lance da Vila? O lance da Vila... Foi na hora que eu entrei no React. Eu falei, mano, já estão roubando o Corinthians já. Para mim foi pênalti aquilo lá. Cara, como eu falei, tem elementos para você marcar e tem elementos para você não marcar. Assim, olhando o replay, uma câmera lenta, com todos os detalhes ali, com certeza eu marcaria o pênalti. Na real, que eu marcaria o pênalti, assim, ao vivo, no replay, eu marcaria, sim. Eu marcaria. Não, e também vamos lembrar que, tipo assim, mano, querendo ou não ali, mano, tá na arena, o mando de campo vale muito. Mesmo com VAR, mesmo com qualquer coisa, eu acho que vale muito. Um pênalti na Vila contra o Santos, você pensa primeiro em não marcar. E um pênalti na arena, velho, você pensa primeiro em marcar. Eu ainda vejo que mesmo com VAR isso tem muita interferência, porque poderia ter marcado na Vila e poderia não ter marcado na arena. Então, mas aí sabe o que o fator acontece? casa influencia, eu acho. O que acontece com a arbitragem brasileira, que é o grande mal da arbitragem brasileira, é a questão do critério. A arbitragem brasileira não tem critério. Porque, por exemplo, quarta-feira não marcou aquele pênalti no Maicon. De repente, na próxima rodada agora, tem o mesmo lance e vão marcar. Aí você vai falar, poxa, mas não marcou contra o Corinthians lá, marcou esse aqui? O que mata a arbitragem brasileira de fato são as interpretações e os argumentos que eles usam para não marcar um pênalti ou para marcar um pênalti. E aí você fica numa confusão tremenda, porque você não sabe se foi, não sabe se não foi. E aí tem lance que dá, tem lance que não dá, e aí fica desse jeito. Complicado, viu? Aliás, quem tá assistindo, comenta aí também, né, aqui embaixo, se foi pênalti ou não foi pênalti. A gente quer saber a sua opinião também. Aproveita, segue a gente lá na Forquilha, né, no Instagram, e se inscreve no nosso canal, tá? E só lembrando que começou o campeonato agora pro Corinthians, outro campeonato, técnico novo, melhor jogador, melhor contratação do time estreou. Acho que começa agora a temporada mesmo. Uma vitória importante e temos que ganhar os próximos jogos aí para sonhar em classificar, né? Tá difícil, mas não é impossível. Tem que fazer bons jogos aí fora de casa, né? Contra Botafogo e Palmeiras, mas aquele 1% de fé, né? Até porque é difícil, né, meu? Jogar fora de casa, o Corinthians vem de um retrospecto horroroso, mas, né, quem sabe a mística do futebol não ajude o time do povo. Vamos descer a Baixada agora? Vamos pro litoral? Vamos falar do Santos? Santos que foi visitar o Mirassol, né, e começou ganhando, tomou empate, virou e tomou empate de novo. Me corrija se eu estiver errado, Kelvin. Eu não assisti o jogo inteiro, mas me corrija se eu estiver errado. 1-0 Santos, 1-1, 2-1 Santos, 2-2. É isso aí. Então, contextualizando aqui para vocês, foi mais ou menos isso que aconteceu nos 90 minutos. E aí, agora eu quero saber a opinião desses dois monstros sagrados do Na Forquilha. Gabriel, você assistiu o jogo ou não? Você falou, não, foda-se. Ganhou o Corinthians, foda-se. Não vou assistir mais nada. Mano, é carnaval, velho. Tava na arena. Você acha que eu vou assistir Mirassol e Santos? Para os nossos seguidores verem a falta de coerência que existe aqui no Na Forquilha, mas tudo bem. Não. Eu assisto times da Série A.
Se perguntar sobre os jogos dos times da Série A, eu sei, assisto, conheço. Os times da Série B tem que fazer um esforcinho a mais. Fala assim, chega no pessoal na rua e fala assim, mano, o que você achou de Mirassol e Santos? Difícil as pessoas saberem, né? Então eu não assisti, mas achei bom o resultado do Santos, independente de ter sofrido um gol no final, velho. É difícil jogar lá, mano, difícil jogar lá. O Santos é líder, um empatezinho fora de casa não é de se desprezar. Os outros times também aí estão perdendo pontos. Então eu entendo que o Santos tem uma sequência difícil e qualquer ponto que perde tem aquela sensação de, putz, e agora? E se não der certo? E se me passarem e tal? Mas eu acho que o Santos está fazendo um bom campeonato. Um empate fora de casa não é mau resultado. Mano, acho que foi um bom resultado aí, mano, para as duas equipes. Acho que, se não me engano, o Mirassol é do grupo do Corinthians, não é? Se não me engano, é. Se não me engano, Se não me Então, engano. porque eu tava vendo o grupo, eu vi lá que o Corinthians precisa de... O Mirassol tá, tipo, uns 3 pontos na frente do Corinthians, então foi um bom resultado pro Corinthians também. Então, mano, gostei do resultado aí. E acho que o Santista tá causando aí um tornado em copo d'água, assim que fala? Tempestade em copo d'água. Bom resultado. Tempestade d'água. Caracas, complicado, hein? Mas o Santos realmente está vindo de uma boa atuação, veio com uma troca de técnico no final do ano, né? Carille chegou para poder resolver alguns pontos que vinham atrapalhando o Santos há algumas temporadas aí já, né? Troca de técnico e tudo mais, enfim. E aí parece que o Carille conseguiu direcionar o time rumo a, pelo menos, chegar ali a umas quartas de final, semifinal. Dá para morder, dá para morder. Eu quero saber de você, Kelvin, com as suas análises técnicas e táticas. Santos e Mirassol e Santos. O que você viu desse jogo e o que dá para tirar de exemplo para não repetir na próxima rodada? Mas então, empatar com o Mirassol fora de casa não é um resultado tão ruim. Assim, por exemplo, nas circunstâncias do Santos, se tu chegasse pro Santista e falar, ô Santista, tu aceitaria um empate com o Mirassol fora de casa? O Santista olharia assim, um tanto quanto desconfiado, muito por conta da fase do time que é boa, mas de repente ali assinaria um empate fora de casa contra o Mirassol. O Mirassol vai jogar a Série B contra o Santos, um dos melhores times do interior, um dos times mais estruturados, tem uma estrutura muito boa. Então empatar contra o Mirassol fora de casa não é um mau resultado. Só que se torna um mau resultado por 3 aspectos. O primeiro, por conta da rodada, que foi boa para o Santos. O Santos poderia ter aberto uma gordura ali para o São Paulo e para o Palmeiras, que não venceram essa rodada. Segundo, porque o Santos jogou muito mal contra o Mirassol. Terceiro, porque o Santos ele estava ganhando o jogo em 2 oportunidades. O Santos, o Carille ele escala mal o Santos para esse jogo, acho que ele escala mal. Ele começa o jogo com o Messias, óbvio, porque o Joaquim estava suspenso. No meio campo ele começa com o Rincon, com Diego Pituca e com o Nonato. Não funcionou esse meio de campo, não funcionou. O Santos foi inativo no meio de campo. Nonato é ruim, né? Vamos falar a verdade. Então, é que assim, é aquela coisa de contexto que a gente sempre fala aqui. O Nonato ele não é um meio armador. E às vezes ele precisa fazer essa função. E de meio armador, o Nonato não funciona assim, funciona zero de armador. E aí no ataque ele começa com o Marcelinho, com o Guilherme e com o William Bigode, que também não funcionou. Ou seja, o Santos não funcionou em nenhum dos setores do jogo contra o Mirassol, a não ser a defesa. Meio campo inativo, meio campo pouco combatente e um ataque extremamente ineficiente. E aí coube ao Rainer, que está jogando como lateral esquerdo improvisado e vem fazendo boas partidas na lateral esquerda, abriu o placar para o Santos, fez 1-0. E aí, na sequência, assim, 10, 12 minutos depois, e aí o Mirassol empata o jogo, e a partir do momento que o Mirassol empata o jogo, o Mirassol passa a ser muito melhor que o Santos na partida. Muito melhor, mas assim, muita coisa, muita coisa. Termina o primeiro tempo melhor que o Santos e inicia o segundo tempo melhor que o Santos. E aí, conforme o segundo tempo vai passando, o cara ele faz algumas mudanças, ele saca o Marcelinho, coloca o Pedrinho, ele saca o Rincon, coloca o João Schmidt, ele vai fazendo algumas mudanças no Santos, e querendo ou não, o Santos ele iguala um pouco as ações do jogo. E aí vem o lance capital da partida, que foi a expulsão, que o Rainer gerou para o Santos. O Rainer que, como eu falei, vem fazendo boas partidas, e ontem foi mais uma partida dele. Ele cai muito bem pelo lado esquerdo,
ali, porque ele tem essa facilidade de trazer para dentro, ele vem cortando, ele recebe e vem cortando para dentro, é um jogador muito rápido, de muita habilidade, consegue a expulsão do jogador do Mirassol, e aí sim, com a expulsão do jogador do Mirassol, o Santos passa a ser melhor no jogo, tem as ações do jogo, e aí já no final ali, 40, 42, 43, do segundo tempo, o William Bigode faz o 2-1, final do jogo. E aí a gente achou que a conta estava faturada porque o Mirassol com um a menos não ia conseguir esboçar nenhuma reação. E aí que a gente se engana. Porque antes do Mirassol empatar o jogo, o Mirassol teve uma ótima chance numa cabeçada que o João Paulo pratica o milagre. E aí vem o lance derradeiro da partida. E aí eu trago aqui uma reflexão para nós que gostamos de futebol, para nós que acompanhamos futebol. Por que jogador de futebol, às vezes, eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, mas por que jogador de futebol, às vezes, falta inteligência para o jogador de futebol? Por que falta inteligência para o jogador de futebol? Uma profissão que exige tanta inteligência, que precisa de um QI alto para você praticar de uma maneira legal, para você ser um bom jogador. Por que falta inteligência para jogador de futebol, cara? Não, mas, uma bola mas o jogador do Real Madrid tem inteligência. O jogador do Bayern. Não, sim. Jogador do Real Madrid. Os jogadores da Série A têm. Eu acho que quando vai descendo os níveis, então, é normal a inteligência ir descendo também. Não tem, não. Porque se tem time da Série B liderando o Paulista e tem time da Série A na zona de rebaixamento, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Enfim, o jogador do Mirassol, ele tá com a bola ali na intermediária, defesa do Santos bem postado, meio campo bem postado. E aí vem o senhor Alfredo Morelos, sai lá do meio de campo para atropelar o jogador do Mirassol como se fosse um trator, um ônibus, como se fosse o diabo, o raio que o parta. Atropela o jogador do Mirassol, uma falta assim, sem necessidade nenhuma, sem necessidade. Atropela o jogador do Mirassol e dessa falta surge o empate do Mirassol e o Santos acaba empatando em 2-2. Então, assim, foi uma partida muito ruim do Santos. O Carille precisa ajustar alguns pontos. Não adianta a torcida do Santos achar que com esse time o Santos vai conseguir competir de uma maneira igual, por exemplo, com São Paulo e com o Palmeiras, porque não vai. Por exemplo, o Santos tem uma deficiência muito grande pelas pontas. O Guilherme, que é um bom jogador, funcionou no jogo contra o Guarani. Depois ele deu uma caída. O Marcelinho, que fez a estreia dele como titular no time do Santos, também não foi bem. Então, quando um ponta do Santos machuca, entre um jogador e o nível decai. Então, o Carille ele vai precisar arrumar esses setores para o Santos conseguir ser um time mais competitivo. Mas, de fato, a partida contra o Mirassol foi a pior partida do Santos no Campeonato Paulista, um time pouco ativo no meio de campo, faltando criatividade. Óbvio que o Carille ele tem alguns problemas por conta dos jogos seguidos, jogo em cima de jogo, e ele tá rodando o elenco, tá priorizando alguns jogos. Por exemplo, ele coloca um misto contra o Mirassol para priorizar o jogo contra o São Paulo, que é na quarta-feira, que é um jogo praticamente ali de 3 pontos. Quem vencer abre uma vantagem para o outro. Então, a gente entende tudo isso, mas o Santos, se ele quisesse ser competitivo, o cara ele precisa ajustar esses pontos no Santos, porque ainda falta muita coisa para o Santos se tornar competitivo, para de repente bater de frente com o São Paulo, com o Palmeiras, enfim. Ainda no contexto do Santos, e aí eu faço a pergunta para os dois, tá? Dá para perceber que o Santos hoje, né, com esse elenco, mesmo tendo esse pouco tempo de jogo, né, de um jogo para o outro, dá para pensar em campeão da Série B, por ser um campeonato ainda a longo prazo e tudo mais, mesmo ainda com aquelas coisas que a gente até comentou já nos bastidores de mas são poucos jogos e tudo mais, dá para pensar em dá para chegar, dá para ser campeão da Série B ou não? Precisa de contratações para poder falar, não, tem uma peça de reposição aqui, dá para colocar no lugar, dá para arrumar, dá para rodiziar mais. O que você acha? Bom, com esse time, é o que eu tô falando. O Santos ele tem um 11 legal. O 11 do Santos é bom. Se a gente pegar ali o time titular do Santos, os 11 titulares, é uma equipe que dá para brigar por coisas grandes, dá para tentar alçar voos maiores. Mas a partir do momento que você começa a depender demais do elenco, o nível do Santos decai um pouco. Eu acho assim, o Santos é o time a ser batido na Série B. Com certeza o Santos vai ser a principal atração da Série B. Todos os times vão querer ganhar do Santos, seja dentro de casa, seja fora de casa. O Santos começa, na minha opinião, como favorito para a Série B.
Então, como eu falei, vai ser o time a ser batido. Se vai ser campeão, é outra história. Mas que com esse time, o Santos, ele pode e com certeza vai subir para a Série A já em 2025, isso para mim é uma certeza. Para mim é claro isso. É claro, se vai ser campeão, outros 500, mas que vai subir com esse time, vai. E você, Gabriel? Olha, eu me surpreenderia muito, mas muito mesmo, eu tô falando sem zoar, sem nada, do Santos ganhar algum título esse ano. Eu acho que nem a Série B, nem o Paulista, o Santos tem para ganhar. Eu acho que vai subir, acho que tem tudo ali para ficar em terceiro, quarto, principalmente visando esse elenco que é mais envelhecido. É um time que não é acostumado a jogar Série B. Você pega aí o próprio Casares, eu acho que deve ter jogado muito pouco, Otero, William Bigode. Esses jogadores não são acostumados a jogar Série B. E Série B é aquele bagulho, velho. É força física, é campo ruim, é viagem longa. E o Santos Casares gosta. e Bigode e Gil jogaram no Corinthians, como não é acostumado a jogar em time de Série B? Não, eles não não é jogaram acostumado a a jogar Série B. Série B. Ah, tá. Jogaram em time de Série B, mas não jogaram Série B. Tá certo. Desculpa. Perdão. Mano, a gente tem o mesmo número de Série B, pô, agora. Agora não tem mais como zoar. Menos Mas de Libertadores. Libertadores a gente não tem Não, muito. mas o papo é Série B, velho. Não, O papo desculpa. agora é Série B. Continua aí. Continua Não, aí. então, eu acho que a Série B é um campeonato totalmente diferente. Esse Santos é um time que vai gostar de jogar com a bola no pé, na Vila vai conseguir fazer pontos, mas fora de casa, viagem longa, campo ruim, times que batem mesmo. Então eu acho que o Santos vai sofrer. No Paulista, eu acredito que é aquele time assim que. Tipo Audax, tipo Ituano. Teve uma época aí que todo mundo olha e fala: nossa, que campanha! Aí chega nas quartas de final e perde. É tipo isso. Não vejo o Santos Mas ganhando nenhum time dos. vai passar. Tem time que não Se vai o passar. Santos pegar Corinthians, Red Bull, São Paulo ou Palmeiras, perde, Não pode. é eliminado. Não, não pode. Cristalino isso para mim. Se pegar Não, qualquer não. time desses, vai perder, vai ser eliminado. Então, Então, o Cristalino Santos. Diego sem barba, né? Oi? Ô, gente, Então, Cristalino contra o Diego sem barba. esse assunto sem barba não precisa falar, entendeu? Porque eu já sei que eu me arrependi do que eu fiz, entendeu? Então tá tudo certo. Vai crescer e tá tudo bem. Mas continua, Biel. Ó, eu assisti o jogo do Santos, um jogo onde o Santos foi muito bem contra o Corinthians, né? Gostei do Diego Pituca, né? O lateral é muito bom aí também. O Guilherme, o Guilherme, né? Atacante, achei bom também. É um time que, assim, me dá muitas dúvidas ainda. Tipo assim, não foi um time que chegou contra o Corinthians, um dos piores Corinthians que eu já vi, e, tipo assim, amassou, sabe? Acho que jogou normal. Amassou. O primeiro tempo amassou. O segundo não, Ah, mas o mano, primeiro mas, amassou. tipo, eu não sei se isso é suficiente para ser campeão esse ano. Eu acho que o Não, Santos está na melhor sim, fase e o Corinthians estava sim. na pior. Não vi tanta diferença. Eu acho que, por exemplo, se tiver um Corinthians e Santos de novo, tende o Corinthians jogar melhor. Não sei se o Santos já ganharia, entendeu? Tô falando papo reto mesmo, não tô falando zoando, não. Eu acho que. Não sei. Eu acho que falta. Falta ainda Então, elementos para ganhar. é que assim, o Santos está fazendo um campeonato surpreendente. Não adianta a gente vir aqui dizer que era um campeonato de que se esperava. Ah, não. O Santos está fazendo o que se esperava. Não é. Tá surpreendendo ver o Santos jogar a bola que tá jogando e fazer o campeonato que tá fazendo. Só que a torcida do Santos tem que entender que o foco e o objetivo é a Série B. O que aconteceu no Paulista, aconteceu. O foco é voltar à primeira divisão. Só que eu tô vendo muito torcedor do Santos empolgado com toda essa campanha. O E Botafogo, né? Não, não é tipo o entendi. Botafogo, né? Se alguém chegar pro Botafogo e falar assim, mano, vocês vão terminar em quinto do Brasileirão. Todo mundo acha foda. Só que a partir do momento que você tá lá em primeiro, você cria uma expectativa que ao Isso, longo prazo é difícil de manter. isso. Então, assim, eu tô vendo uma parte da torcida do Santos muito empolgada e com expectativa muito grande nesse time no Paulista. Só que, como eu falei, tem que entender que o objetivo é voltar para a Série B. E outra, eu sinto que para esse time do Santos, de repente, conseguir beliscar alguma coisa, sei lá, uma semifinal de Paulista, que eu acho que vai chegar na semifinal, uma final, um título, falta alguma coisa ainda que eu vejo que tem no São Paulo e tem no Palmeiras, só que não tem no Santos. Eu não sei se um poder de decisão maior, eu não sei se é um trabalho tático, técnico melhor.
Eu não sei se é um entrosamento melhor das peças do Santos, mas eu ainda não vejo esse Santos com aquele feeling, aquele time de você olhar e falar, esse time vai bater campeão esse ano. Eu acho que falta alguma coisa ainda. Então a torcida do Santos tem que entender isso. Porque de repente chega numa semifinal, é eliminado ou por um São Paulo, ou por um Palmeiras, e aí, por exemplo, uma parte da torcida pode ficar com aquela impressão ruim. Sendo que a impressão não é ruim. O Santos está fazendo um bom campeonato, um ótimo campeonato, muito melhor do que a encomenda. Então a torcida do Santos tem que tomar esse cuidado quando for fazer essa análise, essa avaliação do time no Campeonato Paulista. Eu acho que falta o cara, tá ligado? Depois que o Garro estreou no Corinthians, por exemplo, e eu vi ele jogando, eu até postei um vídeo, não sei se vocês assistiram. Cara, é impressionante como ele vai atrás da bola. É tipo assim, ele tá todo momento participando do jogo. E eu vejo isso um pouco no Otero. Só que eu acho que o Otero, eu gostei do Otero, achei que ele tá bem esse ano, tá jogando bem. Só que, mano, falta ele acertar esses chutes, sabe? Sabe aquele Otero do Atlético Mineiro, mano, que fazia. Mano, o chute dele era quase certo de gol. Se ele, mano, acertar isso, aquele poder de toque em mim, toque em mim. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer o gol. Eu sinto que os outros times têm isso e o Santos não tem. O Corinthians também não tem. Mas o Garro, eu senti pelo menos que ele é um cara diferente. Você toca nele, você pode sair alguma coisa aí. O cara do Santos é o Juliano. O cara do Santos, de fato, é o Juliano. Aquele cara que então acabou a conversa. Que encosta nos atacantes, é o cara do Santos. É o cara do Santos. Mas ele tá machucado. Vamos ver quando ele voltar. Ele não volta contra o São Paulo. E bem provavelmente volta depois do Clássico. Enfim. Considerações finais? Não, nenhuma. Acabou a farra. O jogo não teve nenhuma polêmica assim de arbitragem. O árbitro foi bem, então não tem muito o que discutir a parte arbitrária. É mais as deficiências que o Santos demonstrou nesse jogo. Kelvin, tem alguma consideração final? Não, só falar para você parar de raspar a barba, irmão. Tá. Vai tomar no cu. Vai, Gabriel, você. Eu acho que agora a gente vai começar a ver o Corinthians, né, indo lá para cima e o Santos indo lá para baixo, né? Então, com 16 chegou pontos, o momento, acabou a brincadeirinha, né? Até agora foi pré-temporada, times ali jogando mais ou menos. E o Santos dando a vida. Nossa, sei que os outros times estão só fazendo aquela pré-temporada. Acho que agora todo mundo começa a pegar firme. E aí o Santos vai. Mano, o Santos vai terminar em quarto, quinto do Paulistão. Para de falar o outro. O Santos tem partida que não tá jogando bulhufas e tá ganhando. Tá lá com 16 pontos na ponta do bagulho. E vocês lá embaixo, tio. Corre atrás do Santos. Fala menos. Mano, é capaz de terminar tipo assim, ó. O Corinthians e o Santos pertinho. Porque o Corinthians só vai subir e o Santos só vai descer. Quer apostar? Não. Ixi, mais aposta? Semifinal do Paulistão. Corinthians e Santos. Confio, pô. Mano, o Corinthians vai ganhar do Botafogo. Se o Corinthians ganhar do Botafogo, mano, só precisa desse jogo, mano. O Corinthians já briga muito pra classificar, velho. O Corinthians só precisa ganhar desse jogo. Agora, se me perde do Botafogo, o Palmeiras não vai ganhar mesmo. Já é quase certeza que não ganha. Aí chega pra jogar. Porque o Corinthians tem os últimos 2 jogos, se não me engano, em casa: Ponte Preta e Santo André. Se o Corinthians ganha do Botafogo e vai jogar com Ponte Preta e Santo André em casa, sabendo que pode classificar, acredito que o Corinthians tem muita chance de ganhar, de classificar. Aliás, Ponte Preta só perdeu um jogo no campeonato. Só um jogo, tá Mas a nossa bem. Freguês nosso. Tem um paulista em cima deles aí há pouco tempo. Eu vi que teve um freguês que ganhou de vocês. Mas isso foi... A temporada do Corinthians começou domingo, com um novo técnico e com seu melhor jogador jogando. Tá certo. Bom, a partir de agora é outro Corinthians, é outra coisa. É isso então. Bom, antes que saia mais faísca, se inscreva aí no nosso canal, @nafurquilha, no YouTube. Vai no nosso Instagram também, @nafurquilha também, ou em qualquer outra rede social aí, seja TikTok, Kawaii, enfim, tudo. Procura lá, na Furquilha, você encontra a gente. Segue essa galera aqui. Monstro Gabriel, mande aí o seu Instagram, por favor. Gabriel da Fiel, segue nós. É isso. Eu sei que ele é famoso, mas, né, pô, sempre é bom ter mais seguidores. Sempre. É isso. Kelvin Santos, por favor, você agora. @o tio Kel, o tio com L. E o Kel também com L. Valeu. @o Diego Andrade 1. Eu quero agradecer mais uma vez por ter feito esse episódio com vocês. Vocês são maravilhosos. E é sempre um prazer estar aqui mediando esse bate-papo de vocês. Até a próxima. A gente grava um mano a mano entre Santos e São Paulo. É isso, se não me engano, não é? Exato. Será que vai dar?
Será que vai dar para vocês? Será que não vai dar para Não vocês? A chance de ser um 11-0 é muito grande. Caraca. Não. Ah, não. Se bem que pode ser, né? Se bem que pode ser, porque o Diego, ele dá uns votos assim, tipo, sem pé na Não, cabeça. que o Garro é melhor que o Casares. Que absurdo que você fez. Não. É. Beleza. Ainda Ó, eu confesso... não foi isso aqui nesse canal. Ainda bem. Eu confesso que eu viajei um pouco nos 3-1 contra o Santos, viajei. Mas, pô, nunca dá para não ser confiante assim, né? Então, não foi do nada, tá? Mas é isso, rapaziada. Então, eu deixo vocês aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mano a mano. E eu tenho que mandar um beijo hoje, hein? Hoje sou eu que vou mandar um beijo. E eu vou dar nomes. Tá dando Pro uma seu de Gabriel? barbeiro... Barbeiro não, meu barbeiro fez cagada. Então, Truta, depois que ele fez isso aí, ele não merece nem um beijo, mano. Na moral. não merece. Ari, um beijo pra você, tchau pra vocês, até mais. Ari? Ari. Que é esse mano aí, o Ari? O Ari, Meu nome é o Ari Ari. é super gente boa. Não tô nem aí. Enfim. Vou dar uma de Kelvin, ela sabe pra quem que é. Então, é isso. Rapaziada, até daqui a pouco, então. Mano a mano entre Santos e São Paulo e Santos. E aí? Você sabe, quer dar palpite aí? Vai lá no nosso Instagram, manda seu palpite para esse jogo e fica ligado que logo tem mais vídeo para você. Fechou? É nóis!